Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós voltamos aí com o quadro Pergunte ao Terapeuta, um quadro que eu havia iniciado alguns meses atrás, mas não consegui dar continuidade. Mas hoje eu trouxe aqui algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram e quero dar respostas mais longas e responder de forma mais equilibrada, de forma mais detalhada, perguntas que são um pouco complexas para a caixinha de perguntas no Instagram, né? Então aqui eu quero dar para vocês, eu quero trazer aqui para vocês respostas mais bem elaboradas, tá certo? Então vamos lá, estamos de volta aqui com Pergunte ao Terapeuta. E vamos lá para a primeira pergunta. Então o Felipe me pergunta o seguinte: como superar uma família um pouco desestruturada? Pais que não se deram muito bem, irmã especial e várias outras questões. Hoje tenho 27 anos e me sinto meio confuso ainda em vários aspectos. Bate ansiedade e depressão. O que fazer além de buscar a Deus? Bom, primeiro de tudo, cara, você precisa entender que você nasceu nessa família por algum motivo, tá bom? Motivo que eu não sei ainda, nem você. Mas uma das coisas que você tem que, primeiramente, se desgarrar é daquele ressentimento da família de origem, né? Ou seja, é óbvio que na cabeça de todos nós existe um tipo de família ideal, né? Uma família que talvez a gente gostaria de ter nascido. Mas a primeira coisa é aceitar a família na qual a gente nasceu, para que não fique esse ressentimento com a sua família, né? Então a sua família é especial ao modo que ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, certo? Então reconhecer isso é o primeiro ponto. E sempre em processo terapêutico, o que eu vou falar aqui é terapêutico do começo ao fim, tá? É uma das coisas que eu sempre abordo com os meus pacientes, que é o seguinte: você precisa pegar todas as suas referências, né, que te moldaram até aqui, né, por exemplo, a sua mãe e o seu pai, e analisar a personalidade deles da seguinte maneira: bom, o que os meus pais fizeram de bom que eu quero que permaneça na minha personalidade? Essa é a primeira coisa. Porque eu sei que os nossos pais têm defeitos, mas pare um pouco de olhar para os defeitos e comece a perceber as qualidades deles. Porque são essas qualidades que também moldam e modelam o seu caráter. Então comece a pensar nessas virtudes que eles têm, mesmo que sejam poucas e mesmo que sejam bastante discretas. Comece a observar isso. Observe e pense no seguinte: bom, será que eu quero esse traço de personalidade na minha própria personalidade? Essa é a primeira coisa. Eu faço uma lista com tudo aquilo que os seus pais têm de melhor e decida se você quer ter esses traços na sua personalidade ou não. Por outro lado, né, já tendo visto todas as virtudes e qualidades dos seus pais, analise cada defeito e pense no seguinte: bom, esses defeitos, né, eu não quero para minha personalidade. Então, esse é o princípio da maturidade. Saber selecionar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Então você precisa fazer esse raio-x familiar para tentar entender o que você pode adquirir e perpetuar na sua personalidade e aquilo que você simplesmente deve rejeitar. Esse é o primeiro ponto, beleza? Uma outra questão também muito importante aqui, que complementa essa resposta, é você ter um tipo de modelo ideal de família. Porque veja bem, você já conhece a disfunção, você já sabe o que é uma família disfuncional. Você veio dela, você nasceu dela. Então, na sua consciência, você já tem essa percepção: bom, eu não tenho uma família ideal, eu tenho uma família aqui desestruturada. Então, dentro dessa perspectiva, agora você precisa conhecer o que é uma família funcional. Então, o que você precisa fazer para saber o que é uma família funcional? Bom, primeiro de tudo, você tem que saber qual é o papel do homem dentro da família. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender o que você precisa ser para ter uma família bem estruturada. Não dependa, primeiramente, das qualidades dos outros e das qualidades que os outros não possuem. Você precisa possuir qualidades, características masculinas que vai fazer com que a sua família seja uma família estruturada e feliz. Para começar a criar esse ideal de boa família, você precisa saber quem você é e o que você precisa ser. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo, você precisa entender o que é uma boa mulher para você. Bom, quem vai ser uma boa mulher para o Felipe? Entende? Quais são as características do feminino que uma mulher precisa carregar com ela? Porque é quando você encontra esse tipo de mulher ideal que ela também vai fazer com que vocês dois, os dois em conjunto,
né, consigam estruturar uma boa família. Então, no fim das contas, é entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Vocês precisam ter isso em mente. Não, sei lá, comigo aconteceu a mesma coisa. A minha família foi uma família muito boa para mim, mas só que tinha os seus defeitos também. Até hoje tem. Então, o que eu fiz? Bom, vamos selecionar aqui o que o meu pai fez de bom para a família e vamos perpetuar esse comportamento, perpetuar essa motivação psicológica, né, esse traço de personalidade, vamos perpetuar, né, porque é bom, porque deu certo, funcionou, tá bom? Agora, existem coisas que realmente não tem como perpetuar, existem comportamentos, né, que infelizmente não tem como seguir com aquilo, então a gente rejeita e não tem nada de mal nisso, tá bom? O que a gente não pode fazer é o que a maioria das pessoas fazem, é criar um tipo de ressentimento da família. Ou seja, o indivíduo não busca fazer isso que eu estou dizendo aqui, ou seja, buscar o que é bom e o que não é na família, criar uma família ideal, imaginária, para que você consiga dar os seus próximos passos se baseando nesse ideal, entende? A pessoa não faz isso, então cria aquele ressentimento da família que nunca passa, entendeu? É sempre batendo na mesma tecla. Ah, minha mãe é narcisista. Ah, o meu pai não me deu atenção. Então fica nessa lamúria extensiva, às vezes pro resto da vida, e nunca e aí vai repetir o mesmo ciclo. O ciclo nunca se encerra, vai repetir os mesmos erros da família. Então, comece a entender isso, tá bom? Eu acho que aqui para encerrar essa resposta, você precisa também entender o seguinte, olha, bom, beleza, minha família foi meio desestruturada, tá bom? E você tem que pensar o seguinte, olha, em mim eu encerrarei este ciclo. De mim em diante não vai existir mais famílias desestruturadas, porque eu vou formar uma boa família. Vou trabalhar, vou adquirir todas as características masculinas, né, vou fortalecer a minha fé e assim por diante, tá bom? Ou seja, em você precisa quebrar esse ciclo. Você não pode perpetuar as mesmas desordens que foram adquiridas dentro da sua família de origem, tá bom? Então, a última parte aqui da sua pergunta é o seguinte, olha, tenho ansiedade e tenho depressão. Quando você conseguir ressignificar tudo isso, todos esses aspectos da família, você precisa ressignificar tudo isso, tá bom? Quando essa ressignificação acontecer, essa ansiedade, essa depressão, ela vai desaparecer. Porque agora você vai encontrar sentido na vida. Você vai ter um ideal de vida e todas as suas ações, né, vão ser uma consequência desse ideal que você agora construiu, tá bom? Então, o processo terapêutico para você tem que ser focado nisso. Acho que ressignificar tudo isso, entendeu? Sem perpetuar um tipo de ressentimento contra a família, mas ressignificar o que é uma família, entendeu? Porque se você não tem na sua cabeça o que é uma família estruturada, você vai repetir os mesmos erros dos seus familiares. É isso que vai acontecer, beleza? Então é isso, meu caro. Espero aí que essa resposta tenha te ajudado, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu caçar essa pergunta aqui. Pô, por que não tirei print, velho? Vou ter que entrar no Instagram de novo. Puta que pariu. Vamos lá. Ó, essa pergunta é interessante aqui, ó. Eu não sei o nome do cara. Sobre pisar em ovos. Como fazer para aceitar os defeitos do outro? Bom, vamos lá. Eu gravei um vídeo lá no Instagram, vou explicar o contexto que eu acredito que seja o motivo dele ter perguntado isso. O vídeo era o seguinte, olha, quando você está num relacionamento, se você estiver pisando em ovos, isso é um mau sinal. Isso pode ser que você esteja no relacionamento errado. Então, esse foi o vídeo que eu gravei. E aí ele me mandou essa pergunta, né? Sobre pisar em ovos, como fazer para aceitar os defeitos do outro? Olha, em relacionamento, eu sempre peço para os meus pacientes fazerem um cálculo de estimativa, porque sempre aparece paciente num relacionamento onde ele não está feliz, tá bom? Onde não existe reciprocidade, onde o outro tem defeitos que ele não aceita, comportamentos que ele não aceita, e aí vira aquele caos relacional que ninguém consegue terminar, então vive empurrando o relacionamento com a barriga, né? Então eu sempre peço aos meus pacientes o seguinte, olha, vamos fazer um cálculo de estimativa aqui, que é o seguinte, olha para as virtudes daquela pessoa que você está se relacionando, tá bom? Veja o que ela tem de melhor. Primeiro, esqueça os defeitos. Olhe apenas para as qualidades. Beleza? Olhou para as qualidades, agora você vai fazer o seguinte. Bom, quais são os defeitos
desta pessoa que são suportáveis para o resto da vida. Porque pense no relacionamento como um casamento que vai durar para o resto da vida. Você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. Beleza? Porque veja bem, as pessoas se relacionam e não pensam nisso, velho. Parece que elas pensam no seguinte: eu vou me relacionar com essa pessoa aqui, eu vou tentar fazer dar certo. Não vai dar certo se você entrar na relação assim. Tem que pensar o seguinte: não, eu vou namorar com essa pessoa e eu vou casar com ela. E eu vou passar o resto da vida com essa pessoa. Pensa assim na relação. E aí você vai pensar nos defeitos. Você vai dizer o seguinte: olha, será que esses defeitos aqui são defeitos suportáveis? Será que eu vou conseguir suportar esses defeitos dessa pessoa pro resto da vida? Vamos supor que essa pessoa não vai mudar, certo? Pensa assim: se ela não mudar, eu vou conseguir conviver com ela com esses defeitos? Se a resposta for sim, então esse é o relacionamento. Ó, relacionamento tem que ter abertura para essas duas perspectivas, para as qualidades e para os defeitos. E não só isso, o relacionamento tem que ter espaço para melhorias e para obtenção de outros defeitos também. Minha gente, todo mundo tem defeitos, entendeu? Então para com essa neurose de que o outro tem que ser perfeito para você. Quem exige perfeição do outro são pessoas que nunca conseguiram analisar e refletir sobre os seus próprios defeitos. Ou seja, são pessoas neuróticas que não aceitam o erro dos outros. Se não aceita o erro dos outros, é porque esse indivíduo que fica reclamando do outro também está cheio de defeitos e nunca reconheceu. Essa aqui é a realidade. Então, assim, abaixa a sua bolinha aí, né? Você que está me assistindo e tem essas características, né? Abaixa a sua bola que você também é cheio de defeitos, mas só que você não os reconhece ainda, certo? Então é isso o relacionamento. Bom, tem que ter espaço para as qualidades e para os defeitos. Agora existe um porém, e aí que vai entrar o seu cálculo de estimativa. Você vai pensar no seguinte: bom, eu quero estar com essa pessoa para o resto da vida, beleza? Aí você vai pensar no seguinte: esses defeitos que essa pessoa tem são defeitos suportáveis? Porque pensa no seguinte: imagina você passando o resto da vida com uma pessoa que tem um defeito que é insuportável para você, que é inaceitável. Entende? Por exemplo, sei lá, o cara tem qualidades, mas o cara fuma maconha, certo? O cara fuma maconha. Para você isso é inaceitável. Bom, isso aí pode ser fonte de infelicidade para o seu casamento. Você vai permanecer com essa pessoa? Você tem certeza que você vai arriscar a tua saúde mental, a tua felicidade para estar com uma pessoa com um defeito específico que você odeia, que você tem uma espécie de ojeriza? Pensa bem nisso. Então, é nisso que as pessoas têm que... Veja, eu sei que você precisa estar apaixonado por alguém para você entrar num relacionamento, mas não é só isso. Você tem que pensar racionalmente. Então, a gente faz um cálculo de estimativa desta forma. Entendeu? Quando eu escolhi minha esposa, ela é maravilhosa, tem várias virtudes, né? Ela tem várias qualidades. É óbvio que eu também olhei para os defeitos. Eu olhei assim e digo, não, esse defeito aqui é suportável. Mesmo que ela não mude isso, mas ainda assim eu consigo suportar esse defeito para o resto da vida. Então perceba que relacionamento é autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer para entender os seus limites, para você entender as suas qualidades, para entender o que você suporta, para entender o que você não suporta, entendeu? Então, assim, respondendo aqui a sua pergunta, né? Como fazer para aceitar os defeitos do outro? É só você se autoconhecer. Você parar para entender o seguinte: bom, será que eu suporto esse defeito ou não suporto? Bom, se você não suporta e você está dentro de uma relação onde este defeito pode ser causa de infelicidade para você, meu filho, então o relacionamento pode ser, talvez não seja para você. Só se o outro tiver uma abertura para melhorar. Agora, se dentro da relação você percebe que aquele defeito não ainda permanece, a pessoa não consegue melhorar, existe uma trava e aquilo está causando completa desordem na sua vida, né? Isso pressupondo que seja um namoro, tá bom? Se for casamento já é outra história, tá bom? Aí já entra na questão da restauração do casamento. Aí você busca um terapeuta de casal, né? Busca aí alinhar os propósitos para poder melhorar essas questões específicas. Mas se for um namoro, cara, sei lá, a menina tem qualidades, né? A menina é uma menina boa, etc. Mas ela é viciada em transar com vários homens. Aí é foda, né? Como é que você vai ficar com essa pessoa? Entendeu? Ela é uma menina muito boa, tem algumas virtudes.
No entanto, ela tem vício no jogo do tigrinho. Já fiz de tudo para ela melhorar, não melhorou. Aí você termina, porra. Você não vai ficar com uma pessoa que vai destruir as suas finanças. Entende? É basicamente isso, beleza? Então acho que já esse vídeo já ficou longo, tá? São essas as respostas aí que eu selecionei lá no Instagram. Bom, então sempre que eu for fazer o Pergunte ao Terapeuta aqui, eu vou colocar as perguntas lá no Instagram. Então, se você está aqui no YouTube, no meu canal, e você ainda não conhece a minha página do Instagram, eu.holandapsi, vou deixar o link aqui na descrição, me segue lá no Instagram para que você também participe aqui das perguntas aqui, né? Para que você tenha a sua pergunta respondida, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, que isso é muito importante, aí você não vai perder nenhum vídeo. E mais importante, deixa o seu like aqui, porque o seu like é muito importante, porque ajuda o YouTube a divulgar ainda mais este conteúdo. Este conteúdo foi de graça, então a única coisa que você precisa fazer aqui é deixar o seu like. Então vai, deixa o seu like aí, que isso ajuda bastante, tá bom? É isso aí, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.